Você tem algum conselho para homens que estão envelhecendo e ficando cada vez mais cientes disso? Tenho. Faça musculação, jiu-jitsu, vá correr, alongue, coma bem, pare de beber. É bem simples. Se você não usa, você vai perder. Todo dia em que não faz o trabalho, está andando para trás. Isso com certeza vai te machucar, isso vai aparecer. Você não consegue mais se safar como se tivesse 23 anos. Não funciona, você tem que se manter na frente disso. Quando você está vendo TV, ou está, sei lá, rolando o Instagram, ou está saindo para jantar no encontro e depois indo ao cinema, eu não estou fazendo isso. Eu estou lendo um livro, me preparando para um podcast, escrevendo algo, me preparando para alguma coisa, falando com um cliente, desenhando alguma coisa, pensando num suplemento novo, e é isso. Um cara me perguntou outro dia: você está trabalhando mais agora do que quando era dos SEALs? E a resposta é 100% sim, trabalho mais agora. Como eu digo desde o primeiro dia, motivação é um sentimento que vem e vai, e não importa se está lá ou não, disciplina é infinitamente mais importante. Então não importa como você se sente, levanta e faz o que você tem que fazer. É isso é disciplina, não é motivação. Se você só fizesse o que deveria fazer quando estivesse motivado, isso é brincar com a sorte. Mas se você é disciplinado, vai lá e faz o que tem que ser feito, é assim que funciona. Disciplina é igual a liberdade. É assim quando você tem disciplina para levantar e fazer as coisas. Sabe aquele fim de semana em que você tinha só 2 coisas para fazer, seja lá o que for? Você tinha que escrever uma coisa e responder outra. E na sexta você fala, amanhã eu faço, e no sábado, depois eu faço, e aquilo fica na sua cabeça o fim de semana inteiro. Se você tivesse feito na sexta à tarde, o fim de semana tinha sido muito melhor. Então só faça, só cala a boca e vai fazer o que tem que fazer. Quais são os pontos em comum entre os melhores atletas de jiu-jitsu e os melhores agentes das forças especiais com quem trabalhou? Provavelmente o maior ponto em comum entre os dois é um tipo de contraste estranho entre ser extremamente disciplinado e ser extremamente criativo. Então, claramente, se você quer ficar bom em jiu-jitsu, você precisa ter disciplina suficiente para treinar o tempo todo. Mesma coisa nas Forças Armadas. Para ser um bom agente, você tem que ter disciplina para se esforçar nos treinamentos. Mas você não pode ser uma pessoa que pende tanto para uma vida disciplinada e estruturada que não tenha nenhuma criatividade, porque tanto no jiu-jitsu quanto no campo de batalha, você definitivamente precisa ser criativo, encontrar soluções criativas, coisas em que as pessoas não pensaram, coisas que o seu oponente não vai pensar. Então, você precisa encontrar aquela pessoa que tem um bom equilíbrio entre disciplina e uma criatividade meio selvagem, livre, que permita ela fazer ajustes. Se você tem uma mentalidade tão altamente disciplinada e estruturada, como eu disse, você não vai pensar de forma criativa quando aparecer um problema que precisa ser resolvido. Então, você quer ter pessoas que não se incomodem com a disciplina e que consigam, de fato, acessar essa disciplina de um jeito que consigam utilizá-la, mas você não quer pessoas presas pela disciplina. E é a mesma coisa no jiu-jitsu. Se você tem alguém que só sabe fazer um certo movimento e não consegue pensar de forma criativa em outras maneiras de aplicar aquilo, não é que essa pessoa não vá ser boa, mas ela vai encontrar limitações. E uma das coisas interessantes no SEAL é que a gente não tinha doutrina escrita de nenhum tipo. Então, tudo o que você aprendia era na base do boca a boca. Você aprendia com os caras que vieram antes de você. Isso significava que os caras que vieram antes de você não sabiam muito bem o que estavam fazendo, você ia aprender de um jeito ruim. E se você não pensasse, se você não analisasse aquilo de forma objetiva, você poderia acabar seguindo alguém por um caminho que não faz sentido. Então, você acabava tendo um monte de caras no SEAL que eram bem mente aberta e conseguiam olhar para problemas e descobrir como resolvê-los. No exército e nos fuzileiros navais, eles têm doutrina para praticamente tudo, e é assim que você faz uma incursão, é assim que faz uma emboscada, como doutrina escrita para isso. Então, se você não sabe, é só olhar o manual. E, na verdade, é uma grande vantagem para eles.
Porque se eu sou um novo comandante e não sei como fazer uma emboscada, eu só pego o manual e eu aprendo isso. Então, existem grandes benefícios em ter uma doutrina bem disciplinada que você pode seguir, mas uma das vantagens estranhas do SEAL é que, como a gente não tinha doutrina nenhuma, a gente tinha que ser um pouco mais livre para pensar, e isso nos deixava um pouco mais adaptáveis em algumas situações. Então, é como qualquer outra coisa, sua força pode ser uma fraqueza, e sua fraqueza a sua força. E se você está consciente de que é uma força e que isso também pode ser uma fraqueza, e se está consciente de que é uma fraqueza e que também pode ser uma força, você consegue otimizar. Um cara me perguntou outro dia, você está trabalhando mais agora do que quando era um dos SEALs? E a resposta é 100% sim, estou trabalhando mais agora. Na verdade, eu deveria dizer que estou trabalhando mais, porque estou trabalhando mais tempo. Sem fim de semana, sem noite de folga. Para minha sorte, eu gosto do que faço. Você conseguiu alinhar o que você quer com o que você quer querer. As duas coisas estão totalmente alinhadas, né? Eu também não faço muita coisa que eu não quero fazer e meu sócio, Leif Babin, apontou isso há um ano atrás. Ele estava fazendo umas coisas que ele não queria. E ele falou, eu tenho que fazer isso e aquilo. E eu falei, por quê? E ele disse, como assim? Eu falei, delega para outra pessoa. E aí, uma semana depois, ele estava conversando e falou, fiquei pensando no que você disse. Você é muito bom em não fazer o que não quer fazer. Eu sou bom mesmo em não fazer o que eu não quero fazer. Faça alguma coisa difícil e faça isso todo dia. Essa é uma das coisas legais do jiu-jitsu. Você vai se estrangulando, ficar desconfortável, vai ser amassado no chão, seu ego vai apanhar, sabe? Vai lá e faz isso, vai lá e faz isso, vai correr, levanta peso. Faça coisas difíceis. E isso é um bom jeito de manter isso, digamos, vivo. Olha, se você pegar qualquer ideia e levar ao extremo, essa ideia vai ficar ruim. Mesmo a ideia da responsabilidade extrema, você levar ao extremo a ponto de, como você citou antes, você se culpar porque sua filha ficou doente ou se culpar porque seu marido está te agredindo, chega a um ponto em que qualquer coisa pode ir longe demais. E sim, se você levar ao extremo, pode ficar meio bobo ou até engraçado, dependendo de como você encarar. Mas, na maior parte do tempo, você vai encarar desafios na vida. E se você se encolher num canto e começar a reclamar, isso não vai te ajudar. E se você disser, beleza, bom, posso fazer uns ajustes aqui para seguir em frente, isso vai ser uma atitude muito melhor do que se acovardar.